Olá, bom dia! Estamos de volta com mais um programa Saúde em Dias. No programa de hoje nós vamos falar sobre problemas respiratórios. Nossa conversa é com a doutora Jamie Leal. De volta com o programa Saúde em Dias, e olha, hoje o nosso assunto é sobre problemas respiratórios. E a doutora Jamie Leal aqui vai conversar com a gente sobre isso. Bom dia, doutora. Bom dia, George. Bom dia a todos, mais uma vez que nos assistem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que existe de 100 a 150 milhões de pessoas asmáticas. Um número bastante elevado, né? 30% de pessoas sofrem de rinite alérgica e 50% dessa população é acometida por alguma doença respiratória. Esse tempo frio e seco, a poluição ambiental, que é muito grande, e o maior confinamento das pessoas em lugares sem ser arejados, faz com que esses problemas respiratórios eles se agravem e surjam com a maior intensidade. Culturalmente, as pessoas, quando começam a tossir, aí já se direciona para uma farmácia e pede já um medicamento, um antibiótico. Isso é muito comum, né? Isso, de alguma forma, não termina afetando a saúde? Isso, comum, mas não o correto, certo? Não deve-se se automedicar, porque o que é bom para você pode não ser bom para mim. Então, se você sente, está apresentando algum sintoma característico de gripe, de algum resfriado, de qualquer sintoma que for respiratório, o interessante é procurar um médico e aí o médico prescrever uma medicação ideal. Ambientes com ar-condicionado prejudicam tanto quanto o tempo frio, naturalmente? Sim, porque essa temperatura muito baixa faz com que, e a umidade do ar fica bastante seco, então faz com que haja uma desidratação das vias aéreas, com isso vai desativá-la, fazer com que ela não tenha a sua ação corretamente. Então, diminuindo a sua funcionalidade, não vai filtrar bem o ar que entra no organismo, com isso vai atingir o sistema respiratório. Existe alguma explicação para a piora que acontece quando chega à noite? Ou isso é mito? Geralmente, quando chega à noite, as pessoas têm uma tendência a acentuar a crise. Exatamente pelo fato da noite ser mais frio do que o dia. Aqui em Campina Grande é um exemplo, que durante o dia faz calor e à noite é bastante frio. Então, a maioria das pessoas, os problemas respiratórios, eles surgem mais à noite. Falar um pouquinho de tosse, assim, a tosse seca, ela se diferencia daquela tosse cheia, como as pessoas falam? A tosse seca é aquela tosse geralmente alérgica, proveniente de algum alérgeno que desencadeou aquela tosse. A tosse cheia, geralmente ela já é acompanhada de um processo mais tardio, quando houve-se uma gripe inicial, não foi tratada e aí começa aquela secreção ser acumulada no pulmão. Por isso que o paciente, quando tosse, é aquela tosse cheia, que é quando o pulmão está engurgitado de secreção. No caso, a tosse seca, ela é caracterizada como uma tosse alérgica. Isso. E já a cheia, não necessariamente ela é alérgica. Geralmente ela é acompanhada de grande quantidade de secreção. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com esse papo super bacana aqui com a doutora Jamie Leal. Alguns sonhos começam pequenos, mas superam desafios, limitações, crescem, mudam, evoluem e transformam o futuro. Quando falamos em evolução, lembramos da Farmácia Dias, que nasceu de sonhos, cresceu e hoje é referência em levar o cuidado, o carinho e a proteção que sua família precisa. A farmácia que se reinventa para ser nova e melhor para você todos os dias. Farmácia Dias, a farmácia da família. Como lidar com o ronco secrecionado das crianças, principalmente as que têm apenas meses? Olha, o ronco é um ruído respiratório
característico de secreção, o que indica que tem secreção naquele pulmão. Como você falou agora, é característico, na maioria das vezes, em crianças de poucos meses. Por quê? Porque as crianças, quanto menor a criança, maior a probabilidade dela desenvolver problemas respiratórios. Por quê? Você me pergunta. Porque todas as crianças, existem uma imaturidade do seu sistema respiratório. Da mesma forma, os idosos. Crianças e idosos, eles têm uma maior predisposição a desenvolver problemas respiratórios em virtude do seu sistema imunológico ser deficiente. Então, na criança recém-nascida é uma característica comum, ruídos respiratórios. Mas se a criança apresenta constantemente esse ronco, é sinal de que as suas vias aéreas estão obstruídas. Então é interessante procurar um pediatra ou até mesmo em um hospital e ser investigado. No início da noite é muito comum aumentar os problemas respiratórios por causa da queda de temperatura. O que seriam maneiras para evitar as irritações e crises alérgicas respiratórias? Não só durante a noite, mas durante todo o dia devem obter recursos para que isso aconteça. Então, a forma mais adequada para a gente fazer é principalmente com a casa. Deve-se tomar de conta da limpeza, deve-se tirar tudo que pode acumular ácaro, que acumular poeira, porque esses são agentes irritantes para o sistema respiratório. Então faz com que isso desencadeie. Então existem diversas maneiras que você pode evitar. Uma delas, você pode colocar uma bacia de água, que isso é bastante questionável. As pessoas perguntam, a bacia de água realmente funciona? E isso sim, funciona, porque a umidade do ar está muito baixa e quando você coloca a bacia de água, isso vai aumentar a temperatura, né? Vamos falar aqui um pouquinho do que é realmente normal nas mães, né? Que é o uso do nebulizador. Quando seria e como deveria ser usado esse aparelho? Certo. O nebulizador, ele necessariamente não deve ser utilizado com medicação. Muitas pessoas não fazem o uso do nebulizador porque diz, não, tem que colocar medicação, a medicação dá taquicardia. Mas não necessariamente precisa de colocar medicação. Pode-se utilizar apenas com soro fisiológico, que é para umidificar essas vias aéreas, que estão ressecadas e aí pode provocar outros problemas pulmonares. Você é fisioterapeuta, mas é especialista nessa área de problemas respiratórios. Isso, fisioterapia respiratória. Isso. Especialmente em neonatal e criança. Assim, a fisioterapia respiratória é algo recente, mas é algo apaixonante, a fisioterapia respiratória, porque diferentemente das outras áreas, é uma área que você tem uma resposta imediata. Eu me apaixonei pela fisioterapia respiratória porque minha filha precisou uma vez de realizar fisioterapia respiratória, estava com uma pneumonia e em poucas sessões ela ficou boa. Então assim, isso foi o que me fez apaixonar por fisioterapia respiratória e é proporcionar qualidade de vida. A gente vê aqueles bebezinhos pequenininhos sofrendo, que não sabem dizer, não conseguem expressar verbalmente o que estão sentindo. E você chegar com as técnicas que você faz, com os recursos que você tem, na maioria das vezes à mão, a maioria das técnicas são manuais, e você conseguir trazer a respiração normal daquela criança, a saturação de oxigênio sobe assim imediatamente, então é algo prazeroso que não tem nem explicação. Que bom. Pois é, o programa Saúde em Dias vai ficando por aqui. No próximo sábado a gente volta aí com mais um programa muito bacana para você. Eu conversei aqui com a doutora Jamie Leal, falando aí da sua carreira, dos seus problemas respiratórios. Que bom, né? O brilho nos olhos faz a gente pensar que ela gosta do que faz. Forte abraço, você confere esse programa no nosso site, que é o farmaciadias.com.br. Tem muita oferta bacana lá, você entra, né? O pessoal do marketing está caprichando lá. Então você pode consultar, ver esse programa, dar sua opinião. Você também pode mandar suas dúvidas, sugestões para o tvsaudeemdias@gmail.com. Conferir também esses programas no nosso canal YouTube. Um forte abraço e até sábado, se Deus quiser.